Amém. Queridos, hoje nós vamos começar uma série de mensagens. Elas vão durar uns 3 domingos. E aí é verdade, a gente vai fazer em 3 domingos mesmo. Que chama-se Inteiros. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos estudar o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. E por que eu estou chamando de inteiros, irmão? Porque um tempo atrás eu estava ouvindo um pessoal conversando, né? E eu sempre vi esse negócio, né? Por exemplo, música secular, música gospel. Mas isso daqui é meu trabalho secular, mas isso daqui... E eu comecei a pensar sobre esse negócio, né, irmãos? Porque a gente tem o hábito de fracionar as coisas, de dividir as coisas. E eu comecei a tentar entender se é dessa forma, por exemplo, que as escrituras tratam a nossa vida, né? Essa divisão, né? Então, não, a minha vida é minha vida, Deus é outro departamento, é outra sala. Eu queria falar sobre isso, porque não é. Só que também eu percebo, irmãos, que há uma dificuldade de conciliar as coisas. Como é que eu concilio a minha vida familiar com o Evangelho? Como é que eu concilio o meu trabalho com o Evangelho? Quase sempre, irmãos, essas questões, elas são conflitantes e não deveriam ser. Nós vamos tentar entender à luz das Escrituras por que essas coisas às vezes são conflitantes, quando na verdade elas deveriam ser harmonizadas, né? Elas deveriam trabalhar em concordância acerca disso. Eu lembro quando nós estávamos estudando a carta de Tessalonicenses, a segunda carta aos Tessalonicenses, e nós vemos que Paulo, ele fala do seu trabalho, né? Que ele trabalhando, ele continuou pregando o Evangelho. Então, a gente precisa entender como que tem que ser essa relação. E quem nos ajuda muito com relação a isso é Jesus, pelo Sermão do Monte. Eu só quero, antes da gente fazer a leitura, só para a gente dar uma explanada geral. O Sermão do Monte, irmãos, ele é uma declaração da cultura do reino de Deus. Então, imagina que o João Batista está declarando que o reino de Deus vai vir, o reino de Deus é chegado. Então, Jesus vem para implantar. Existem algumas palavras que agora virou moda, né, irmãos? Fica até difícil de falar. Então, eu falo assim, vem implantar a cultura do reino. Parece até modismo hoje, né? Falar de cultura do reino. E aí, mas Jesus, ele veio para falar como que esse reino era. E ele vai falar desse reino exatamente em Mateus 5, 6 e 7. Ele vai falar como que esse reino se manifesta, como que os membros desse reino devem se comportar. E é exatamente, ele vai trabalhar algumas questões de vida prática, né? Então ele vai fazer a abertura lá do capítulo 5, falando das bem-aventuranças, tudo mais. E no capítulo 6, que é o que nós vamos estudar no longo desses três sábados, ele vai falar sobre muitas áreas da vida particular nossa, né? Ou seja, da nossa vida pessoal. E aí a gente vai fazer um entendimento aqui com relação a isso. Eu dividi ele em 3 partes, então a gente vai dividir o capítulo em 3 partes, e nós vamos estudar hoje do capítulo 6, do verso 1 até o verso de número 18. Amém? Vamos embora então? Abra comigo aí a sua Bíblia, Mateus 6, capítulo 6, verso do 1 ao 18, a minha tradução é NVT, tá bom? Só para os irmãos saberem que vai estar talvez esteja um pouquinho diferente dos irmãos. Então diz assim: tenham cuidado, não pratiquem suas boas ações em público para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem algum necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam as trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além desta. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai que observa em segredo os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então o seu pai que observa em segredo os recompensará.
Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois o seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecerem tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. E eu lhes digo a verdade: eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Deste modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, o início desse capítulo, a tônica dele está no seu primeiro versículo. O versículo 1, ele é a tônica do discurso que vai prosseguir em diante de Jesus Cristo. O versículo 1 diz: não pratique boas ações em público. Então ele está tratando do quê? Da vida pública, para serem admirados por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Então, do que Jesus está tratando aqui, irmãos? Da vida pública. Da vida que as pessoas conseguem enxergar, ou que a gente apresenta para ela. E, irmãos, nunca antes a nossa vida foi tão pública quanto agora. Nunca antes. Antigamente, né, irmãos, quando a gente não tinha toda essa tecnologia, essa comunicação, essas redes sociais, a nossa vida era literalmente mais restrita, mais fechada, né? As pessoas sabiam menos. Mas hoje em dia, irmãos, a gente, através dessa ferramenta, a vida das pessoas, elas são cada vez mais expostas. Elas recebem uma valorização, elas recebem uma visualização, um engajamento muito alto. Algumas pessoas, elas são remuneradas porque elas expõem a própria vida. Rotina, né? Então, a pessoa ela é uma influencer, né? Ela influencia as pessoas. Então, a gente vive hoje num mundo, irmãos, em que a exposição da vida, ela tem se tornado cada vez mais comum. E muitas vezes de uma forma extremamente exagerada. Eu acho que eu comentei aqui que antigamente, quando foi feito um estudo, e aí eu conversando com um colega, ele que falou para mim desse estudo, porque antigamente, quais eram as questões que mais afetavam a vida pastoral? Então ele falava que o estudo dizia que uma das primeiras coisas que afetava a vida pastoral de forma negativa era o adultério. O adultério era uma coisa que acontecia na vida pastoral, na vida ministerial, que era muito forte. E outra segunda questão era a avareza, o roubo, a questão de não se envolver corretamente com as finanças. Passado alguns anos, percebe-se que não é mais isso daí. É como ele se comporta nas redes sociais. Então, o que eu percebo, irmãos, é que Jesus, ele fala de uma coisa aqui que é mais atual hoje do que quando era na época. É mais atual hoje do que quando era na época. Então, o que Jesus está tratando? Da minha vida pública. E o que é a minha vida pública? É como eu demonstro ela. E não apenas como eu demonstro. O motivo pelo qual eu demonstro. Uma das dificuldades, irmãos, do homem é realmente direcionar
o que ou quem ele quer atingir. Porque nós vamos olhar aqui, irmãos, na fala de Jesus, de práticas que deveriam ser práticas voltadas a Deus, ou em busca ou em honra. Ou em busca ou em honra. Salmo 94, verso 14 e 15 vai dizer o seguinte: pois o Senhor não rejeitará seu povo, não abandonará aos que lhe pertencem. Os julgamentos voltarão a se basear na justiça, e os de coração íntegro o buscarão. Essa palavra íntegro ou integridade quer dizer inteiro. E a Bíblia está dizendo que aqueles que de um coração íntegro, quando a justiça voltar, quando o julgamento voltar a ser baseado na justiça, aqueles que realmente têm o coração inteiro, eles vão buscar a Deus. Então, ele está dizendo que o foco dessas pessoas, elas estão em buscar ao Senhor. Elas estão em realmente buscar essa justiça em Deus e buscar os valores de Deus. Então o foco dessas pessoas que têm o coração inteiro está em Deus. E o que nós lemos aqui é uma motivação dividida. Por que uma motivação dividida? Porque nós temos práticas de piedade que deveriam nos aproximar de Deus, que deveriam nos levar a Deus, que deveriam nos afinar no relacionamento com Deus. Só que elas estão sendo direcionadas para outro público. Elas estão sendo direcionadas para outras pessoas. E por que elas estão sendo direcionadas para outras pessoas? Porque a motivação está em outro lugar. Está em outro lugar. Você vai perceber que Jesus vai dizer como não fazer. Você vai lá no verso 2, ele vai dizer o seguinte: não faça como os hipócritas, que tocam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados. Está falando isso acerca da esmola. Então, eu crio a cena na minha cabeça, né, irmãos? Eu fico imaginando lá, o camarada, ele tá lá, sei lá, se ele contratava um tocador, né? Um trompetista, para andar do lado dele, né? E aí, na hora que ele ia dar uma esmola, ele falava: e aí? Toca aí. E todo mundo tava: não, opa, o que aconteceu? O que está acontecendo aqui? Aí ele vai lá e dá a esmola. Ou seja, Jesus está falando: olha, não faça um alarde. Não pega a nota de 100 e sai balançando ela. Tô indo. Imagina, irmão, no culto a gente vai, esmola e oferta são diferentes, mas imagina você sai aí da sua cadeira e você vem com a notinha aqui balançando, né? Bonitinho e tal. Então Jesus está falando assim: olha, quando você for fazer isso, não chame a atenção. Não faça um alvoroço. Porque ele fala assim: porque os hipócritas é quem fazem assim. Ele vai dizer no verso 3 que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. O Provérbios 14, 31 vai dizer o seguinte: quem oprime o pobre insulta o Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. Olha que coisa interessante, irmãos, que embora a gente possa ter a ideia de ajudar uma pessoa, ajudar um necessitado, aquela ajuda, aquele estender de mão, aquele valor que você está despendendo, ele tem o caráter de honra a Deus. Então, à medida que a gente ajuda o necessitado, de alguma maneira, nós estamos honrando o Criador daquela pessoa. Nós estamos honrando aquele que o ama, aquele que o criou. A esmola, a ajuda, ela tem que ter esse caráter de honrar a Deus, ajudar o próximo e honrar o Senhor. O verso de número 5, do capítulo 6, diz assim: não seja como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas. Ele vai dizer no verso 7: não repitam as frases vazias sem parar como fazem os gentios, porque eles acham que pelo muito falar, pelo repetir as palavras, é que eles serão ouvidos. Eu comentei isso aqui numa terça, é o tal do legalismo, que pode se manifestar em muitas outras falas. Deus só ouve se orar de madrugada, Deus só ouve se orar no monte, Deus só ouve se você orar de joelho, Deus só ouve... Então a gente está criando um mecanismo, um legalismo para dizer como que Deus vai ouvir as pessoas.
Ele vai dizer no verso 16: não faça como os hipócritas, que se esforçam para serem tristes e arrumados, a fim de que as pessoas percebam e estão jejuando. Então, agora, irmãos, presta atenção. Porque nós estamos falando de ferramentas corretas para destinações equivocadas. A gente pode errar na vida, irmãos, e aí a gente vai falar disso depois, porque nós estamos fazendo a coisa certa da maneira errada. É levar a arca do Senhor em carroças de bois. Talvez algumas pessoas elas não tenham uma vida cristã saudável, frutífera, não porque elas não fazem algumas coisas, não porque elas não oram, não porque elas não jejuam, não porque elas não ajudam o próximo, não é por isso. É porque o coração dela não está alinhado à prática daquilo que ela tem que fazer. O que ela quer atingir é uma coisa que ela não deveria tentar atingir. O que ela está pensando em receber não deveria ser aquilo que ela deveria estar querendo receber de fato. Então, Jesus está dizendo para... E lembre, irmãos, Jesus está falando do seu reino. E está falando assim, olha, o meu reino, ele é assim. A vida piedosa, a vida de piedade, a vida de prática, vocês têm aí, irmãos, olha que interessante, porque Jesus não está falando de coisas assim, só do coração, eles estão falando de coisas que eles enxergam, é do dia a dia deles. Está diante deles. Então ele está falando o seguinte, olha, vocês conseguem ver os hipócritas? Quando eles vão dar as esmolas, o que eles fazem? Tocam trombeta, faz um grande alarde. Quando eles vão orar, eles ficam de pé nas sinagogas, eles ficam nas esquinas e fazem aquelas orações. E vocês veem como eles jejuam. Quando eles estão em jejum, todo mundo sabe. Camarada sai com o cabelo todo bagunçado, com a cara tristonha, né? A cara de moribundo. Eu me lembro daquele filme, acho que é do desenho do Pica-Pau, né? Que o urso fazia aquela cara de coitado, aí ele amassava a cara, abaixava a bunda e saia arrastando, né? Então ele fala assim, vocês estão vendo? Porque, irmãos, percebam que o farisianismo, irmãos, os fariseus, eles eram um grupo religioso extremamente numeroso e forte e influenciador. Era um dos grupos mais influenciadores da época de Jesus. Então, aquelas pessoas se tornavam, para muitos outros israelitas, um modelo. Então, você consegue imaginar uma geração que vem crescendo e fala assim, bom, qual é a religião, qual é o comportamento religioso que eu preciso praticar, que eu preciso fazer? E quais são os modelos, quais são os exemplos que eu tenho para seguir? E dentre os quais o mais numeroso, o mais forte, o que tem maior influência é os fariseus. Então as pessoas elas vão tendo conexão com a religião, vão tendo conexão. Então assim, sábado de manhã, para onde eles vão? Para as sinagogas. E o que eles enxergam na sinagoga? Um homem de pé orando. Um homem de pé expressando uma oração a Deus. Aí ele sai da sinagoga e aí eles viram a esquina, o que tem lá? O mesmo homem que estava na sinagoga orando na esquina, pedindo bênção para Israel, pedindo bênção para a nação, pedindo que o Senhor manifeste a sua vontade. Aí ele vira mais um pouco ali na caminhada, o que ele vê? Ele vê de novo um fariseu, as trombetas tocando, aquele alarde, e ele indo lá para um pobre, para um necessitado, para um desvalido, né? E ele dando um valor significativo. E ele olha aquilo e fala assim, isso é religião. É desse jeito que eu tenho que me comportar. A verdadeira religião para essas pessoas, a partir do modelo que está sendo colocado, é esse. É ser visto na sinagoga, é orar nas esquinas para ser visto, é dar uma esmola pública, onde todos enxerguem, e quando eu estiver assim, restrito de alimento, que as pessoas saibam, esse é o modelo que está sendo entregue para eles, irmãos. Esse é o modelo. A gente estava ouvindo aqui o Albert falar do Camboja com relação ao budismo. Hoje menos, mas há 30 anos atrás, quem nascesse no Brasil, a chance de ser católico era enorme. Não é verdade? Enorme. Por quê? Porque a família era católica.
Então tá lá, tinha lá a imagem da senhora, né? Da senhora deles, não da nossa. Tinha a imagem, tinha o culto, tinha a missa. Aí chegava a época de quaresma, confissão, batismo, primeira comunhão. Esse era o ritual. Então, se alguém quisesse ingressar ou se envolver com a vida religiosa, basicamente seria isso: ir numa missa, assistir um catecismo, fazer a primeira comunhão. Se não foi batizado quando criança, ser batizado depois. Isso era a vida. Isso era o jeito. Então, por quê? Porque esse é o modelo religioso. Então, era quase que corrente o negócio. Então, quando Jesus vai para o monte e ele começa a falar, a partir do capítulo 5, que a gente estudando no capítulo 6, o que Jesus está fazendo? Jesus está fazendo contra a cultura. Quando Jesus começa a dizer, olha, o modelo que vocês estão recebendo é este: é orar de pé na sinagoga, é orar de pé nas esquinas, é fazer com que sua esmola seja conhecida, e é fazer cara de deprimido quando está jejuando. Isso é a cultura que deu a vocês. Isso é o modelo que está sendo entregue a vocês. Mas eu quero dizer para vocês, o reino de Deus de verdade não é assim. E Jesus não apenas critica o modelo. Jesus está criticando o modelo. Jesus está criticando a finalidade. Porque, na verdade, aquela prática, aquela piedade não atingia Deus, mas a intenção era atingir os homens. Irmãos, eu tenho muita preocupação. Quando eu começo a estudar isso, irmãos, algumas preocupações nascem no meu coração. Eu tenho muita preocupação com uma igreja que quer aprovação social. Muita dificuldade. Porque a Bíblia diz, irmãos, acerca da vida da igreja, a igreja de Cristo, de que ela não teria aprovação social. Nós queremos, às vezes, buscar uma maneira de ser bem vistos pela sociedade. E eu não vejo problema nenhum desde que o ser bem visto esteja ligado à nossa vida piedosa, amorosa e de fé. Mas quando nós recuamos acerca de algumas coisas que são conflitantes, a fim de tentar criar uma harmonização, a fim de tentar ganhar alguma situação, de entrar e acessar algum lugar de poder, desvirtuando a verdade, Pai, aí é complicado. Eu estava ouvindo um pastor um tempo atrás, ele chegou numa cidade, e numa conferência lá de igrejas, e um pastor chegou para ele e falou para ele: olha, pastor, que bênção, esse ano nós conseguimos colocar, acho que 2 ou 3 vereadores na Câmara de Vereadores. O pastor falou: poxa, que legal. Qual que é o projeto para a cidade? O que vocês querem fazer para a cidade? Ele falou: não, o problema, pastor, é que as igrejas aqui cresceram tudo irregular, e nós vamos usar esses 2 vereadores aí para regularizar todo mundo. Ele falou: então tem um problema aí, meu filho. Pô, mas vocês não têm projeto nenhum para a sociedade? Como é que vocês vão fazer com as pessoas que têm dificuldade, vulnerabilidade social? Como é que você vai fazer com a mãe solteira? Como é que você vai fazer com a criança que não tem acesso à educação corretamente, que estuda 5, 6 horas no dia, mas depois fica aí 10, 11, 12 horas sem ter nenhuma atividade, disposto à marginalidade? Não tem projeto nenhum, não. O projeto é defender as igrejas. É imposto que não foi pago para ser perdoado. Então, olha, você vai fazer o quê? Você está direcionando de forma equivocada. E é exatamente isso que Jesus está combatendo. Pegar uma ferramenta que deveria nos levar para Deus e direcionar para outro lugar. Por quê? Porque se eu direcionar para outro lugar, eu vou ter uma recompensa. A segunda palavra que mais aparece, irmãos, desse capítulo é recompensa. Ela aparece 7 vezes. A segunda palavra que mais aparece nesse capítulo é recompensa. 7 vezes. Então está claro, irmãos, que a ideia é que quando você faz, você vai ter alguma coisa em troca. E Jesus está exatamente dizendo assim: olha, o que está errado é quem vocês querem atingir.
É quem os fariseus querem atingir. E eles querem atingir as pessoas, porque as pessoas vão devolver a eles um certo nível de notoriedade. Agora perceba que Jesus diz assim: eles não vão ganhar nada. Não é isso que ele diz. O que Jesus diz é: eles não vão ganhar nada além do que já estão ganhando. É isso. Tudo que você vai produzir, mirando nas pessoas, usando ferramentas que deveriam ser direcionadas a Deus, mas você está mirando as pessoas, tudo que você vai receber é isso. E acabou. E entenda isso, irmãos, que quando Jesus está falando sobre isso, porque ele fala assim, ó, se você vai buscar a admiração das pessoas, porque você ora bem, porque você demonstra que você é generoso, ou porque você ensina bem, ou porque você prega bem, ou porque você lidera bem, ou porque você é frequente, se você está apenas tentando atingir as pessoas, você vai ter uma recompensa. O que é? É a admiração. E a admiração, irmãos, não muda a vida de ninguém. Não muda. Eu vou dizer para os irmãos, no ramo de futebol, que é o que eu gosto, eu admiro um monte de jogador, mas eles não mudaram minha vida. Em nada. Absolutamente nada. Quando o Ronaldo Fenômeno foi jogar no Corinthians, eu fiquei feliz. Mas eu não ganhei mais dinheiro, Maurício. Eu não fiquei mais saudável. Eu não fiquei mais crente. Não. Mas eu admirava ele. Gostava do futebol dele. Ganhou um título pra gente. Me deu uns dias de alegria. Aí depois ele foi embora. Tive tristeza, já tive alegria. Já tive tristeza, já tive alegria. Admirar as pessoas não muda nada. Não tem uma diferença. Agora, uma vida que atinge Deus, irmãos, uma vida que busca Deus, muda-se a si mesmo e muda a vida das pessoas. Agora, Jesus, ele não apenas diz o jeito de não fazer. Jesus diz o jeito de fazer. Você vai ver lá nos versos 3, ele vai dizer assim: não deixe que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. E eu gosto dessa figura de linguagem que Jesus está usando, porque ele não está falando no literal, né? Ele não está falando para você, ó, não, ó, vai lá que ela não está olhando. Ele está falando exatamente nessa contraposição de você não querer aparecer, não querer demonstrar. Jesus, praticamente, irmãos, ele nos joga para o anonimato. Para o anonimato. Então ele vai dizer o seguinte: olha, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Ele vai dizer lá no verso 6: quando orarem, cada um vá para o seu quarto e feche sua porta. No verso 17 e 18 do capítulo: mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto, de modo nenhum ninguém notará que estão jejuando, exceto que sabe, seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. Olha, presta atenção, irmãos, que o que Jesus está fazendo é arrancando esse pessoal de uma prática, de uma piedade pública, para uma piedade particular. Quando eu estava lendo esse texto ontem de madrugada, hoje de madrugada, na verdade, eu me lembrei desse personagem, o Jó. Jó capítulo 1, verso 5 diz o seguinte: quando terminavam esses dias de festa, e deixa eu só fazer uma introdução para a gente entender o que está dizendo. A Bíblia vai falar do Jó, um homem rico, um homem próspero, tinha muitos filhos, e a Bíblia vai dizer que os seus filhos revezavam em dar banquetes. Ô família boa, né? Revezavam. Um dia um faz um banquete, chamava as irmãs, o outro faz outro banquete e tal. Então eles tinham essa prática familiar de sempre banquetear, e a família estava sempre toda junta. Então o verso 5 vai dizer isso: quando terminavam esses dias de festa, que são esses banquetes, já mandava chamar seus filhos, a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo, e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Agora, estava lembrando desse texto? E é interessante porque a Bíblia vai dizer que quando terminava a festa,
aquele momento da mesa, do compartilhar, do comer, do se alegrar. Quando isso terminava, o Jó, ele caminhava por uma linha de sobriedade. E irmãos, olha, eu percebo uma coisa: algumas pessoas se perdem quando elas estão no problema, mas algumas pessoas se perdem quando elas estão na solução. Algumas pessoas, elas não vão bem quando as coisas vão mal, mas algumas pessoas vão mal quando as coisas vão bem. Quando acaba a festa, qual é o resultado? Quando acaba a festa, está mais longe de Deus, o coração está desalinhado, os propósitos estão ofuscados, está longe do Senhor. Agora, o interessante é que quando acaba a festa, quando acaba o banquete, o coração do Jó está alinhado. O coração do Jó está ainda puro. E ele está dizendo o seguinte: vou chamar meus filhos. Ou seja, eu sei a hora de banquetear, eu sei a hora de festejar, eu sei a hora de comer, beber e me alegrar com os meus filhos. Mas quando isso termina, eu também chamo eles para a gente ter o nosso momento. Na hora do banquete tem amigo, na hora do banquete tem servo, na hora do banquete tem barulho e tem festa. Mas quando tudo isso daqui termina, a gente vai para a prática da família, a prática escondida. Vamos purificar o coração. O Jó, irmãos, ele não é reativo, ele é preventivo. Não é que o Jó sabe que seus filhos erraram, não é que o Jó está tentando remediar, não. Jó é preventivo. Ele está falando assim: quem sabe, pode ser, não tenho certeza, que um dos meus filhos tenha um pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Perceba que a preocupação do Jó não é pública. A preocupação da conduta dos seus filhos não é que os seus filhos falaram publicamente equivocadamente, não é que os seus filhos manifestaram um comportamento errôneo, não é que os seus filhos não fizeram o que deveriam fazer. Não, a preocupação do Jó não é no que os filhos estão manifestando, mas nos que os seus filhos podem estar pensando. Irmãos, até por uma questão de limitação, nós quase sempre estamos atacando o comportamento. A gente só atua no comportamento. Mas se o comportamento parece adequado, se a postura parece adequada, porque, irmãos, pensa aqui comigo. Como que você vai chamar a atenção de uma pessoa que você vê que está sempre orando? Que toda hora está falando que está jejuando, colocando no status, jejum de 40 dias. Não falem comigo, estou fora das redes sociais, 40 dias, 40 noites, ninguém me viu. Estou diretamente no trono do Senhor. E aí, posta vídeo orando, posta vídeo no monte, posta não sei o que lá, e toda hora, e aí, estamos aqui hoje fazendo uma ação social, estamos aqui, um trate-se, meu bonito, ficar com um hálito bom. Então, é difícil porque... se você falar do coração da pessoa, você pode errar, porque você não conhece. Mas a gente tem que aprender, irmãos, a tratar não apenas a vida pública, mas a vida privada, o restrito. Irmãos, nós somos o que somos quando ninguém está vendo. Nós somos o que somos quando ninguém está vendo. Se você está em casa e você não consegue abrir as escrituras para fazer uma leitura, você percebe, você tem uma dificuldade. Se você não consegue orar na sua casa, quando ninguém está vendo, tem um problema com a sua piedade. Se você não consegue jejuar, se não for um jejum comunitário, se ninguém convocar e você participar, e você ficar, e você levantar a mão para dizer, eu estou junto, vamos nessa, tem um problema com a tua piedade. E o que Jesus está tentando trazer não é nos jogar para o anonimato, mas é trabalhar a nossa motivação. Quem que a gente quer atingir? Quem que a gente quer realmente alcançar? Eu tava lembrando desse texto, e aí Jesus vai dizer em quem a gente tem que focar. Ele vai dizer isso no verso 4, verso 6, verso 8, verso 18. Deem sua ajuda em secreto, e seu pai que observa em secreto o recompensará. Verso 6. Então seu pai que observa em secreto os recompensará.
Pois seu pai, versos 8, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Verso 18, e seu pai, que observa em secreto, os recompensará. Então, vamos lá. Eu estava orando ontem, depois que montei o estudo, estava falando com Deus e tal. E eu me lembrei, mas quando eu era criança. Não faz muito tempo, foi logo ali. Quando eu era criança. Eu já fui meio pé de valsa, irmãos, quando era moleque. Gostava de dar uma dançadinha e tal. E eu lembro que a creche que eu estudava, eles fizeram lá uma festa, né? E eu lembro que os professores separaram lá um pessoal para dançar. E aí, irmãos, eu destaquei, né? Tá. Brincando, né, irmãos? Não sabe que coisa nenhuma. Então, mas aí ia ter a apresentação, tá, das crianças e tal. E aí, eu me lembro, irmãos, que a festa foi na rua, ao ar livre e tal, tudo mais. Fecharam a rua, fizeram palanque, tudo mais. Se fosse hoje, irmãos, eu não subia lá de jeito nenhum. Então, tal, tudo mais. E aí, todos os pais foram convidados. Então, na hora da festa, na hora lá da brincadeira, tinha um monte de pai. Tinha um monte de gente lá. E aí, na hora que começou a musiquinha, né? A gente começou a dançar e tal. E tinha um monte de gente olhando. Mas eu só procurava uma pessoa, duas pessoas, meus pais. Era tudo que eu procurava. Eu não queria saber quantas pessoas tinham naquele lugar. Eu só queria saber se os meus pais estavam me olhando. Os únicos olhares que eu queria enxergar de fato sobre mim eram dos meus pais. Quando eu ia jogar bola, quando eu ia fazer alguma coisa na igreja, né, domingo de manhã, e por mais que tivesse mais pessoas aqui naquele lugar, se eu soubesse que os meus pais estavam ali, eu procurava os meus pais. Eu queria ver se os meus pais estavam me olhando. Porque eu não queria dar orgulho a ninguém mais, a não ser meus pais. Eu queria saber se eles estavam me vendo, se eles estavam me enxergando. Eu acho interessante isso, irmãos, que embora houvesse um grupo de pessoas ali que estivesse me vendo, estivesse me olhando, estivesse enxergando o que eu estava fazendo, bem ou mal, bem feito, mal feito, dançando bem ou horrivelmente, me criticando, para mim pouco importava, porque o único olhar que eu queria saber se estava sobre mim era o olhar dos meus pais. Era o único, porque para mim era o único olhar que importava, era o único olhar que fazia diferença sobre a minha vida. Irmãos, quando nós entendemos isso, que o único olhar que faz diferença para a gente, o único olhar que realmente interessa é o olhar do nosso Pai, a gente direciona as nossas ações para a pessoa certa. A nossa motivação tem que estar coerente. Nós não podemos tentar atingir as pessoas e a Deus na mesma medida. A nossa preocupação deve ser atingir a Deus, alcançar a Deus, atingir o coração de Deus, a mente de Deus, o amor de Deus, atingir quem Deus é e por consequência vai atingir as pessoas. Por consequência. Eu garanto, irmãos, eu garanto, um filho que procura honrar o pai atinge o coração de outras pessoas. Um filho educado que recebe a educação do pai, da mãe, da família e transmite essa educação na sociedade, porque recebeu valores do pai, porque honra o pai, porque quer exemplificar quem é o pai através da vida, quer exemplificar quem é a família através da vida. Diz, com certeza, irmãos, essa pessoa causa bom impacto na sociedade, mas o foco dela é o pai. Ela quer honrar o pai, ela quer obedecer o pai, ela quer agradar o pai. Ela vai atingir a sociedade, mas o foco não está nisso. Ela não quer ser a pessoa que é elogiada na rua e denegrida dentro de casa. Já pensou? A pessoa chega dentro da casa e fala assim: seu filho é maravilhoso. Tudo que eu peço ele faz. Eu falo assim: mas que menino é esse? Que se eu mando guardar o sapato que está debaixo da cama, com a meia que faz 3 dias, chega a estar dura. Falta gritar e me bater. A gente precisa direcionar, irmãos,
o nosso coração para o lugar certo. E aí, irmãos, a gente precisa ter uma motivação inteira. Inteira. O problema aqui, irmãos, é que eles estão usando de ferramentas que deveriam aproximar de Deus para atingir pessoas. Não, fulano vai ver. Não, ciclano vai me enxergar. Não, eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, se eu for honesto aqui agora, vai abrir uma porta de emprego para mim. Eu estava lembrando do texto de Coríntios, irmãos. Quando ele diz assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façam para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Tem a coisa mais natural do mundo que é comer, irmãos. Uma vez eu cheguei a ouvir um rapaz falar que ele acredita que comer para a glória de Deus é comer fruta. Eu falei, não acho. Acho também que é isso. Mas um bom pudim, né, irmãos? Um bom manjar. Um bom churrasco, né, irmã Marli? Meu Deus, um pãozinho de alho. Uma costela desmanchando. Que isso, irmão? Vou segurar vocês agora mais 2 horas. Então assim, agora, se você pegar o texto que Paulo está dizendo isso, o que o Paulo está falando? Está falando de carnes ou comida oferecida a ídolos. E ele está numa discussão, porque a discussão é pode ou não pode comer? E Paulo vai dizer, olha, você sabe que não existe nenhum outro Deus, só existe um único Deus. Ele vai falar, olha, você sabe que pela oração, tudo é santificado. Só que ele fala assim, mas se você sabe que o seu irmão, ele tem uma dificuldade na fé dele, ele vai se escandalizar, então é melhor que você não coma. Se você sabe que aquela prática, aquela conduta, ele vai escandalizar e vai fazer uma pessoa tropeçar, então é melhor que você não coma, não tem problema. Olha, ele está dizendo o seguinte, não tem problema nenhum se você comer, mas se você comer e tiver alguém que vai estar te olhando, que tem dificuldade nessa área, que tem problema nisso, e você comer e vai escandalizar, é melhor você não comer. Não porque tem algum efeito espiritual, não, é porque você vai atingir o seu irmão de forma equivocada. E aí ele vai dizer, agora, se você vai comer ou se você não vai comer, isso é secular, isso é outros 500. Agora, se você for comer, não faça comida para ofender o outro. Não faça do seu alimento uma maneira para atacar a fé do outro. Não faça do seu alimento uma maneira para dizer que você é mais espiritual que o outro, a tal ponto de você acreditar que se você orar por uma carne que foi sacrificada antes de comer, você é mais crente do que aquele que acha que tem problema. E aí você vai atingir essa pessoa. Então, se você coma ou se você beba, faça por um único motivo: faça para a glória de Deus. Não faça porque você quer mostrar que você é melhor. Não faça para mostrar que você tem uma fé mais robusta. Não faça porque você quer demonstrar a alguém alguma coisa. Faça porque você quer glorificar a Deus. Acho que, deixa eu ver se é esse texto, irmãos. Acho que é Jeremias 29. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é. Os irmãos que são mais bons de Bíblia, quando Jeremias, ele fala, né? Deus fala através de Jeremias: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz, não de mal. Acho que é 29. Eu acho. Se não foi, está entre 1 e o 52. Deixa eu achar aqui, se é. Ah, isso mesmo, 29 e 11. Eu quero, vamos ler um pouquinho antes. Assim diz, verso 10. Assim diz o Senhor: vocês ficaram na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. E eu vos reunirei de todas as nações para as quais os enviei, e trarei de volta para casa, para a sua terra. Agora, olha que interessante, irmãos, porque qual que é a ideia de Deus?
O que Tiago vai dizer acerca do Senhor? A Bíblia diz que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Caráter de Deus, irmãos. Eu falei que a segunda palavra que mais aparece no texto de Mateus 6 é recompensa. A palavra que mais aparece em Mateus 6 é Pai, 12 vezes. Porque essa é a relação que Jesus está criando com relação àqueles que são do reino de Deus. Ele é seu Pai. O seu Pai que vê, o seu Pai que ouve, o seu Pai que sabe, o seu Pai que vai te perdoar, é o seu Pai que vai te recompensar, o seu Pai que sabe as coisas que você faz e oculta, Ele é que vai te recompensar, Ele é seu Pai. E aí eu olho para esse texto aqui de Jeremias, e Deus está falando, olha, vocês vão passar 70 anos no cativeiro, vou preparar vocês lá. E olha o que Deus está dizendo. E o texto, né, no Almeida Ferreira, está assim: eu bem sei o pensamento que tenho sobre vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês querem. Ou seja, qual é a recompensa que vocês querem? É voltar. Qual é a recompensa que vocês querem? É estar em paz. Qual é a recompensa que vocês anseiam? É voltar para casa. É isso que eu quero fazer por vocês. É exatamente isso. Mas antes, eu preciso trabalhar na vida de vocês. Preciso modelar o coração de vocês. Eu preciso alinhar o coração de vocês. Por quê? Porque o coração de vocês é dividido. O que joga Israel para dentro da Babilônia, irmãos, e o cativeiro babilônico é uma coisa muito louca. Porque Deus quer combater a idolatria do coração de Israel. Você tem que entender, irmãos, que Israel, não é que Israel abandonava Deus para buscar outros deuses. Israel tentava fazer junto o negócio. Então eles adoravam a Deus, aí adorava Baal, adorava a Deus, adorava Astarote, adorava a Deus e adorava outro Deus lá de sei lá onde, outra entidade. Eles vinham nessa, tentando equilibrar, né, as duas coisas, adorava Dagon, e aí vai. Aí Deus, para combater a idolatria do coração deles, tira eles da terra deles e joga para dentro da Babilônia. Mas a Babilônia, irmãos, é um país plural, é uma nação plural. Numa das visões acerca do reino da Babilônia, mostra que ela é uma grande árvore e os pássaros constroem ninhos nelas. São as nações que ficam debaixo da guarda da Babilônia. Primeiro grande império a ter governo mundial. Aí você fala assim, como, é mais ou menos Deus falando o seguinte: você tem problema com álcool? Eu vou te tratar dentro de uma adega. É exatamente isso. O problema de vocês é idolatria? Então tá bom, vou fazer o seguinte: eu vou tirar vocês da terra de vocês e eu vou lançar vocês para dentro de uma nação que é plural. Que vem gente de tudo que é lugar, de tudo que é nação, que tem um monte de deuses, que tem um monte de coisa, mas nesse lugar eu vou purificar o coração de vocês. Nesse lugar eu vou alinhar a vida de vocês e eu vou dar a vocês o que vocês querem. Mas tem um detalhe: quando vocês vão começar a me buscar, e vocês vão começar a me buscar quando? Quando vocês me buscarem de todo o coração. O que Deus está fazendo? O coração de vocês é dividido. A vontade de vocês é dividida. Vocês querem atingir aqui e vocês querem atingir aqui. Eu vou jogar vocês para dentro de uma nação plural e eu vou alinhar o coração de vocês. E quando isso acontecer, eu vou dar para vocês o que vocês querem. Sabe qual que é a nossa dificuldade, irmãos? Eu quero encerrar falando isso. A nossa dificuldade é que parece que o processo de Deus é louco em vista do resultado. E eu preciso adequar o plano de Deus. Essa é a visão de Abacuque. Quando Deus diz a Abacuque que vai levantar os caldeus para causar juízo sobre Israel, Abacuque diz: Deus, tem alguma coisa errada. Esse povo é mais impiedoso que a gente. Esse povo é mais pecador que a gente. Esse povo é mais iníquo que a gente. Como é que você vai fazer juízo para uma nação que é pior que a gente? Não é loucura, irmãos?
tem problema com droga, filho? Eu vou te tratar lá dentro da Cracolândia. Mas o que eu vou tratar? Eu não vou tratar a sua prática. Eu não vou tratar a sua conduta. Eu vou tratar o teu coração. Vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar. Quando o coração de vocês for inteiramente meu. Quando vocês me buscarem de todo o coração. Coisa bonita, né, irmãos? Quando você olha para a história. Quando você olha para a história. Você enxerga gente que achou Deus no meio da Babilônia. Porque o coração dessas pessoas foram corações indivisíveis. A motivação delas foram indivisíveis. E gente que acessou lugares de poder, irmãos. Neemias, Esdras, Esther, Mordecai, o Mardoqueu, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Foram homens, mulheres, pessoas, servos que alcançaram lugares de poder dentro da Babilônia, mas que a Babilônia não ganhou o coração deles. Eles souberam governar, eles souberam aparecer e desaparecer, eles souberam entrar, eles souberam sair, foi oferecido recompensas, eles negaram, foram oferecido para eles a própria vida e eles negaram a própria vida em fidelidade a Deus. Por quê? Porque o coração deles era todo de Deus, irmãos. E quando o nosso coração ele é todo de Deus, a nossa única preocupação não é se eu vou viver, não é se eu vou comer bem, não é se eu vou ser reconhecido. A minha preocupação é só o que eu quero achar o olho do meu Pai. Eu quero atingir Ele. Eu quero que Ele saiba que eu quero honrá-lo, que eu quero amá-lo, que eu quero buscá-lo de todo o meu coração. O problema é quando a gente vive uma vida que diz assim: bom, com relação à minha vida cristã, eu busco a Deus. Com relação ao meu trabalho, eu busco a promoção. A Bíblia vai dizer, irmãos, que nós temos que trabalhar como quem trabalha para Deus. A minha vida, eu tenho que cuidar das coisas como que eu cuido das coisas de Deus. O nosso problema é que a gente divide isso. Não, a igreja é uma coisa, mas a minha família é outra. Não, a sua família é a expressão do que Deus quer fazer na vida do homem. O cuidado com o marido é o cuidado que tem que revelar a pessoa de Cristo. A obediência ao marido é a reverência que a igreja deve demonstrar a Cristo. A honra dos filhos deve demonstrar a honra da igreja a Deus. E o cuidado dos pais deve demonstrar o cuidado de Deus aos filhos. Não há divisão nisso, irmãos. E a gente só vai acertar, irmãos, quando a gente tiver um único alvo: Deus. Deus tem que ser o alvo de todas as minhas ações. Quando eu oro, quando eu jejuo, quando eu cuido da minha família, quando eu vou trabalhar, quando eu saio para negociar, eu tenho que pensar: como eu vou honrar a Deus hoje? Por quê? Porque o meu Pai está me olhando. O meu Pai está me vendo quando eu estou lá na escola. O meu Pai está me vendo quando eu estou no trabalho. O meu Pai está me vendo quando eu estou dentro do carro, quando eu estou dentro do ônibus, quando eu estou no meio daquele trem lotado, abarrotado, de nego me espremendo, me jogando para um lado e para o outro. Deus está me vendo. E o que é que eu vou fazer para agradar o Deus que me vê? Como que eu vou agradar Ele? Como que eu vou fazer com que Ele se sinta honrado? Essa tem que ser o alvo da nossa vida, irmãos. Se a gente dividir o nosso coração em tentar atingir as pessoas, em tentar atingir Deus, em tentar atingir os alvos pessoais, e tentar atingir Deus, a gente vai falhar horrivelmente. Então a gente precisa entender que Jesus não está falando aqui só de prática. Jesus não está dando aqui uma metodologia de prática. Jesus está combatendo quem vocês querem atingir. No final das contas, quando você faz o que faz, o que você quer no final? Quem que vai vir para você com galardão? Com uma recompensa. Paulo ele vai terminar a carta dele ao Timóteo. O que ele pede para Timóteo? Timóteo, quando você vier, vem antes do inverno, Timóteo. Quando você vier, traz a capa. Vai fazer frio aqui. Traz as escrituras. Traz alguns livros. E venha me ver depressa, Timóteo. Porque eu
Eu já estou sendo oferecido como libação. Estou sendo derramado como oferta. Mas olha, Timóteo, vou dizer uma coisa para você. Eu combati o bom combate. Estou terminando minha carreira. Guardei a fé. Agora, eu estou indo para a coroa que me está proposta. Não somente a mim, mas todos aqueles que amam ao Senhor. Timóteo, eu vou receber uma coroa, Timóteo. Timóteo, quando eu chegar lá, o Deus que viu tudo que eu fiz, tudo como eu vivi, Ele vai me presentear. Porque eu estou fazendo para Ele. Porque Ele é o autor e consumador da minha fé. Vamos orar, irmão? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Para a gente orar, deixa eu só citar isso daqui. Mateus 25. Mas interessante isso, porque Jesus vai falar... Obrigado, irmãos. Abençoe. Jesus vai falar assim, que vai ter um grupo de gente que vai chegar para Jesus dizendo assim: Senhor, em teu nome nós fizemos um monte de coisa. Nós curamos, fizemos um monte de coisa. Eu falei assim, eu não conheço vocês. E vai ter um grupo de gente que Jesus vai falar assim para eles: olha, quando eu estive doente, você foi me visitar. Quando eu tive falta de roupa, você me desse roupa. Quando eu estava numa situação difícil, você estava lá. E eles vão falar assim: quando foi que a gente fez isso? Eu não estou lembrando, Senhor Jesus, que dia que eu te vi doente. Na verdade, eu nem sabia que o Senhor ficava doente. Eu nem sabia que você estava passando fome, eu nem sabia que você estava preso. Eu falei assim: quando você fizeste, um desses pequeninos estava fazendo para mim. São pessoas que fazem o que fazem, não porque querem recompensas, não porque querem serem vistos. Eles só fizeram. Mas o Pai, que vê todas as coisas, nunca deixou de olhar. Irmãos, essa palavra é abençoadora para uma vida fiel. Deus nunca deixou de olhar. A gente às vezes acha que Deus não está vendo, que Deus não está enxergando, que há uma injustiça, porque eu tô tentando ser o melhor possível para Deus, honrando a Deus. Parece que Deus não está vendo, mas para dizer o teu Pai, Ele está vendo. E o seu Pai, ele é o seu Pai, Ele vai te recompensar. Vai haver uma bênção para você, haverá uma recompensa para a tua alma. Eu fico imaginando que essas pessoas estão recebendo recompensas que elas nem imaginavam que iam receber. Porque a recompensa não está no coração. O coração só está em atingir a Deus. Em ser quem Deus é. E ser a expressão do amor de Deus na face da terra. Vamos orar então em nome de Jesus? Vamos falar com Deus? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos nesta manhã. E eu oro a Ti, Senhor, rogando a Tua graça, Teu cuidado, Teu favor, Tuas misericórdias. Eu oro, Pai, para que o Senhor ajude a alinhar a nossa motivação, que o nosso coração seja inteiro de Deus, que a nossa motivação esteja inteiramente no Senhor. Eu oro, Pai, para que de fato tudo que a gente faça seja para atingir ao Senhor. Há uma grande concorrência, uma grande fala no nosso mundo em nós expormos a nossa vida para termos algum nível de recompensa. Seja uma curtida, seja um comentário, um compartilhamento, seja o elogio de alguém, nós sempre estamos buscando, porque estamos entendendo a partir do meio social, de que é desse jeito que nós alcançamos as coisas. Mas, ó Pai, o Senhor Jesus no monte veio fazer contra a cultura. Era a cultura do povo ver homens que aparentemente eram homens de Deus, homens santos, orando publicamente, ofertando publicamente, jejuando publicamente, quando na verdade Jesus vem contra essa cultura. Jesus vem contra a cultura da exposição, da manifestação pública de vida piedosa, quando na verdade, ó Pai, essas práticas deveriam ser práticas do secreto, do íntimo, de atingir um único olhar que é a pessoa de Deus. Eu oro, Pai amado, para que a gente saiba fazer muito bem esse trabalho de ir para o lugar do anonimato, do acolhimento, de estar, ó Pai, ali engajado no Senhor, para que o Senhor que nos vê, o Senhor que nos conhece, o Senhor que nos enxerga ainda no anonimato, no oculto, no secreto, Pai amado, este é a única pessoa que nós queremos que haja uma recompensa. Eu oro, Pai, para que o nosso coração não se alinhe a ponto de desejar a motivação pública, o reconhecimento público, não, que a expressão pública seja para a glória do Senhor, como o próprio Jesus vai dizer, que os homens
homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus, ao Pai que está nos céus. Que a nossa boa vida, a nossa boa conduta, a nossa vida piedosa, os nossos valores, ó Pai, tenham como objetivo atingir a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, ao entrar, ao sair, ao negociar, ao comer, ao beber, ao conversar, ao se relacionar, seja tudo na ideia de buscar o olhar do nosso Pai. Ajuda-nos, Senhor, a alinhar o nosso coração, a termos a motivação inteiramente no Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glória a Deus.